Gente, vamos lá para a segunda parte do vídeo sobre, né, cultura limitada e crenças limitantes, ok? Lembrando então que o finalzinho do outro vídeo foi sobre eu não ser um médium. Não me coloque na caixa dos médiums, dos espíritas, tá? Que eu não sou. Também não me coloque como um mito grego, porque eu também não sou. Não me coloque como um religioso, na caixa do religioso, porque eu também não sou, tá? Me coloque na caixa do cientista, da física quântica, tá? De pesquisador, como um clarividente, que é o que eu sou então aí um pesquisador sobre a minha história, né? Sobre a minha própria história, sobre como eu cheguei até aqui, sobre como foi a minha primeira reencarnação e também sobre como isso vai continuar daqui para frente no futuro, tá? Que seria eu de primeira a 4 dimensões, Lucimara, né? E eu de quinta até 18 dimensões, Catarina, tá? Então é isso, gente. A minha reencarnação é essa, tá? Eu começo ali como Luciana, né? Culturalmente falando em até 4 dimensões, tá? Eu nasci Luciana. Era esse o meu nome que deveria ter. Na maternidade foi trocado para Lucimara. E logo após Lucimara foi me colocado o apelido de Mara, tá? E aí então veio Mara Querino, devido ao meu casamento, e depois voltou para o Mara Souza, que aí então uma nova reencarnação, né? Cada vez que você muda o seu nome, culturalmente, ele quer dizer que você está um novo ciclo, tá? Você está começando uma nova etapa. Por isso, o Catarina em 5 dimensões começará uma nova etapa, tá? Então, para você entender sobre cultura, você precisa entender quem você é. Primeiramente, entender quem você é, tá? Dentro dessa estrutura física de 1 a 4 dimensões e dentro dessa estrutura física de 5 a 18 dimensões, tá? Entendeu quem você é intuitivamente, tá, gente? Tudo isso acontece intuitivamente, você vai descobrindo através da sua intuição aquilo que você quer na Terra, aquilo que você não quer mais viver na Terra e aquilo que você quer viver dali para frente, tá? Você vai intuitivamente encontrando esses personagens dentro de você e automaticamente você vai se encontrando em outras encarnações, tá? Encarnações passadas e reencarnações novas, tá? Isso quer dizer o nosso imã, tá? Aqui. Isso quer dizer o nosso contato extraterrestre conosco mesmo, tá? É uma atração que você sente pela sua própria pessoa, sobre aquilo que você foi, aquilo que você é e aquilo que você ainda vai ser, tá? Então essa é a parte que eu queria passar para vocês da verdade interna que muitos nem conhecem, nem sabem quem são, não sabem nem por que estão aqui na Terra, né? E aí procuram as religiões, procuram as explicações, procuram entender, né, esse universo cósmico que faz parte do nosso dia a dia, tá? O universo cósmico, ele é um complemento do universo físico. Você entendeu isso, você automaticamente vai se encontrar dentro dele, tá? Agora, se você nem sabe quem você é e o que está fazendo aqui, fica mais difícil, tá? Então, gente, passando essa parte, né, de entender o que é um clarividente, né, o que é essa pessoa tão extraordinária que consegue aí fazer uma previsão sobre ela mesma, né, futuramente, começa a se conhecer tão bem. A melhor pessoa que você passa a conhecer é você mesmo. E aí você passa então a entender tudo que aconteceu com você, tudo que está acontecendo com você e tudo que ainda vai acontecer com você, tá? Isso é ser um clarividente, tá? Que não tem nada a ver com receber espíritos do além e nem ser um médium em terra, tá? Isso tudo são crenças limitantes da própria dualidade humana de primeira a 4 dimensões, tá?
Não é que essas pessoas estejam erradas, não. É que um processo que todos estão vivendo. Os médios estão vivendo o processo deles, os médicos, que são nossos próprios curadores, estão vivendo o processo deles de evolução, os físicos, os matemáticos, os cientistas, os advogados, os comerciantes, os empresários, todas essas pessoas estão vivendo o seu fluxo interno, né? Que é o seu encontro físico com o encontro cósmico. E todos têm um tempo. Cada um tem seu tempo, gente. Eu tenho o meu tempo, você tem o seu tempo. Tem que respeitar o tempo, tá ok? O tempo de cada um. Então é isso. Vamos lá. Falando então aqui sobre conexão, tá? Ó, falando sobre conexão, dentro dessa cultura limitada e essas crenças limitantes que nós possuímos em até 4 dimensões, eu fiz até um desenho. Ó, o meu desenho sobre o que está acontecendo comigo agora, que é uma fusão, tá? Do portal da fonte, 1717, com, né, de dia 7 de janeiro de 2024, ocorreu essa fusão do portal 1717, tá? E aí eu estou vivendo esse movimento celular dentro de mim aqui, ó. Aqui, tá? Exatamente aqui. Vai acontecer no dia 2 de fevereiro de 2024. Então, esse portal 1717 passa para mim, então, a ser 1818, tá? Por quê? Porque dentro de mim está acontecendo uma fusão quântica triuna, tá? Que significa as Três Marias, tá? A fusão das Três Marias, que é a Maria de 2023, a Maria de 2024 e a Maria de 2025. São 3 Marias que estão se unindo dentro do portal, numa própria célula, numa única célula da própria fonte, que é o portal 1717. É como se fosse, meus amores, 2 pontos, tá? 17 e 17 quer dizer isso, 2 pontos. O ponto receptor e o ponto que recepta, né? Ó, o receptivo, no caso. Os dois se unem e formam, então, aí o portal 1818, tá? É uma fusão cósmica, por isso que vocês não vê. Tudo que já aconteceu no passado até agora e o que ainda vai acontecer no futuro, eu já sei como está se fusionando dentro do portal das Três Marias, que você pode chamar também do portal dos Três Magos, dos Três Reis Magos, tá? É a mesma coisa. A diferença é que são pessoas reencarnadas, novas pessoas, certo? São novas pessoas que estão aí protagonizando esse novo filme dentro de uma Terra já então nova, de 5ª dimensão, com um novo céu cósmico de 5ª dimensão também, tá? Que seria o novo céu e a nova Terra, né? Se fusionando aí no portal 1717, que antigamente, lá quando você não tinha nenhuma visão de clarividência, ele era o portal 1111, tá? Lá de 1991. Para me explicar bem para vocês isso, eu vou explicar para vocês também que nesse ano de 1991 chegou na Terra a primeira Maria, tá? E depois veio então aí a despertar a segunda Maria, e aí veio então não, na verdade, a segunda Maria de 1991 já era a segunda. A terceira Maria que veio depois e a primeira Maria veio em 1989, tá? Quando? Quando ocorreu o meu casamento, gente. Eu casei no dia 1º de julho de 1989, tá? Foi aí que também chegou o Cryon na Terra. Então, ocorreu a fusão Cryon, mensagens de Cryon e o meu casamento com a fonte, então, aí, dentro do portal de 1º de julho de 1989, tá? Então, no próximo ano passou 90, 91, nasceu, então, a primeira Maria, tá? Em 21 de 11 de 1991, tá bom? E daí, então, foi chegando, fomos evoluindo, né, dentro dessa grande arca de Noé que construímos, então, né, eu e a minha família, que é a nova família de É, e aí, então, veio o meu filho, o Lucas,
né, que nasceu aí no dia 7 de julho, 16 de julho, desculpa, 16 de julho ai, o ano não tô lembrando aqui. E aí veio então a Mariana, né, que foi a terceira Maria, tá? Que nasceu no dia 7 de outubro. Também não lembro o ano, por favor. Eu sou bem ruim para marcar ano do nada assim, tá? Eu só lembro da Juliana porque foi o primeiro ano que abriu o portal 1111 e a fonte, portal da própria fonte, né? Que foi aberto aí em tempo espiral, tá? Foi aberto em tempo espiral, porém, para a fonte, né? Para nós humanos, foi aberto, porque nós não tínhamos ainda essa consciência inata desperta, ele foi aberto em tempo 1111 linear, tá? E aí começando então um novo tempo marcador, uma nova história dentro da física quântica em contato com esse céu cósmico em novas dimensões, tá? Então daí a gente sabe toda a nossa trajetória, tudo que aconteceu, todas as dificuldades, todas as vivências, né? Todas as turbulências que houve até a gente chegar aqui hoje, né? No dia 23 de janeiro de 2024, tá? Só nós sabemos as turbulências que foram colocadas, né, para nós chegarmos até aqui, tá? Contudo, posso dizer para vocês que chegamos com sucesso, tá? No nosso novo ponto marcador, que será dia 2 de fevereiro de 2024. Por que eu estou afirmando isso para vocês? Porque uma nova guerra mundial de exclusão da humanidade estava marcada pelos clarividentes, que eram os profetas antigos, né? E também estava marcada um apocalipse mundial, que poderia vir aí por uma bomba atômica ou até mesmo a conexão da nova fonte, tá? O Big Bang, por exemplo. O Big Bang foi o quê? Foi uma reconstrução da nova fonte, tá? E criativa, né? O próprio criador se reconstituindo no mundo físico, tá? E isso aconteceu, então, uma explosão nuclear. Por quê? Porque a luz do próprio Criador, ela vem a se fusionar com a terra de escuridão, de indualidade, com a fonte que é única. Então, houve aí uma explosão que eles explicam hoje como o Big Bang, tá? Mas isso acontece a cada 26 mil anos, gente. E isso estava para ocorrer em 2021, essa explosão novamente, tá? Que é a reconstituição da fonte com os seres humanos na Terra e com essa Terra de primeira a 4 dimensões em plano físico, tá? Que está sempre em dualidade com a fonte única e que é a nossa fonte celular central. Então, para explicar bem para vocês isso e para vocês entenderem bem, tudo isso estava escrito, tá? Pelos profetas, por isso que eu digo que todo mundo quer a mesma coisa. Tudo estava escrito pelos profetas, tudo estava escrito pela igreja, tudo estava escrito pela ciência, tudo está conectado com todas as nações, desde Israel até a Etiópia, até Roma, tá? China, todos os países, Japão, todos os países têm portais, nodos e nulos que foram deixados aqui por outra geração de trabalhadores da luz, tá? Que pertencem a essa nova família de tá? Que deixaram então aí portais para serem abertos. Então, todos esses países, essas nações, a gente vai abrir um portal, tá? Iniciando com o casamento da noiva no Japão, né, no Monte Fuji. Após a noiva irá para a igreja de Sião, na Etiópia, tá? Onde está guardada a Arca da Aliança, e ali será aberto também um portal, tá? E aí ela começará então uma peregrinação para abrir esses nodos e nulos que estão então aí diante dos nossos países para serem abertos. O que significa abrir esses portais? Significa dar fim, dar um reset,
na escuridão, em dualidade com Deus, tá? Em dualidade com a própria fonte celular que vive dentro de nós, tá? Cada portal que eu vou abrindo, eu vou resetando a dualidade da escuridão fisicamente na Terra, tá? É a parte física. Eu preciso estar presente lá nesses locais para abrir esses portais, para dar um basta e um reset na escuridão humana, né? Que ainda permanece, né? Você pode chamar de buracos negros, né? O abismo da Matrix, chame como você quiser, tá? O que vale é você entender que isso aí é o que Cristo fazia na Terra. Cristo, Maria, eles também eram clarividentes. Por isso que eles faziam essa peregrinação, tá? Em luz 100% sol, que era para poder trazer a realidade da vida que eles viviam, né? Na sua verdade do Criador, tá? Então, eles traziam essa verdade para o local e ali abriam um portal, tá? Isso chama-se nodos e nulos, tá? Que serão abertos aí. Nodos serão fechados e nulos serão abertos, tá? Depois eu trago uma explicação para vocês se quer dizer nodos e nulos, tá? A gente faz aí uma regressão entre abrir e fechar portais, tá? Fechar portais de escuridão e abrir novos portais de luz 100% sol, tá? Diante disso, nós teremos aí 9 Marias daqui para frente, tá? De 1º de janeiro de 2024 para frente, nós teremos 9 Marias, tá? Ao invés de você ver lá 3 Marias, nós vamos passar a ver 9 Marias. Até quando? Não sei, gente. Eu não sou dona do tempo, tá? Eu não sei até quando ou desde quando essas 9 Marias vão aparecer no céu. Mas você passará a ver 9 Marias ao invés de 3, tá? Porque é a nova geração que virá então aí para trazer essa clarividência para a humanidade, tá? A humanidade nova, uma nova geração em 5 dimensões, tá? Então tá. Então, entendendo aqui que houve que eu até desenhei, né? Uma nova Catarina, uma nova Mara em 5 dimensões, que vai trocar o nome para Catarina King, né? Você entendendo que eu tenho um propósito de trocar o nome, que não é só uma vaidade minha, pelo contrário, eu preciso trocar meu nome fisicamente falando, né? Na física dos homens, para que eu possa continuar o meu processo de evolução, tá? De 5ª dimensão até 18 dimensões. Então, o que aconteceu, gente, aqui? Aconteceu uma matrix divina, né? Abrindo no dia 17/7 de 2023, até então, dia 2/2 de 2024, tá? Essa matrix divina é o processo que a gente está vivendo agora, que é uma transição para 5 dimensões, tá? Uma projeção. Nós estamos nos projetando para as 5 dimensões, tá? Para que a gente possa, então, viver sem a escuridão que nos limita, né? Da dualidade, tá? E aí a gente tem também uma vida sexual dentro de um eu superior e uma nova terra e um novo céu em unidade, tá? Que seria lá na igreja de Sião, no portal que eu vou abrir, tá? Em Etiópia, né? E aí nós temos o nodos e o nulos, que são portais de luz 100% a serem abertos e portais de 50% escuridão a serem fechados, né? Que a gente vai iniciar na Etiópia. E aí nós teremos daqui para frente também uma consciência elevada de 5 dimensões, que é essa questão do imã, esse entendimento de como funciona, né? Esse imã extraterrestre dentro de você. E aí também nós temos que esclarecer, gente, que o Cristo, ele teve, antes de ser o próprio Cristo, ele também foi um ser especial, né? Que ele próprio levou a Arca da Aliança, tá? Do Egito para a Etiópia, e ela está guardada lá até hoje, tá? Foi a reencarnação do próprio Cristo, ele em pessoa, que levou a Arca da Aliança para lá, e lá está guardada até hoje, tá? E aí depois ele reencarnou novamente, como o próprio Cristo pregado na cruz, né?
E aí ele deixou uma mensagem de que no fim dos tempos, deixou essa mensagem lá em Mateus 12:42, para os profetas, que no final Cristo, né, ele deu o aviso de que a nova rainha viria, né? Viria então aí como rainha do sul, né? Ela viria nos tempos finais e aí aconteceria o julgamento final, tá? E esses sinais era bom que as pessoas pudessem observar que estava acontecendo. Então ele já avisou antecipadamente sobre a chegada da rainha do sul, quando ele veio e foi pregado na cruz pela própria religião, né? E aí a rainha do sul vem e avisa então a chegada do rei da paz, tá? Então, e aí como rainha do norte, né, ela avisa então a chegada do rei da paz, tá? Então, tudo isso são avisos culturalmente chegando para que aquelas crenças limitantes deixem de ser limitadas e passem a enxergar a reencarnação como um processo que realmente existe, tá? Então, hoje nós ficamos